Muito bom dia, meus irmãos. Eu quero nessa manhã saudar a cada um de vocês com a graça e com a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos falando sobre batalha espiritual, verdades bíblicas concernente a esse movimento que tem crescido, está crescendo. Então nossa proposta desde o início é mostrarmos biblicamente, doutrinariamente, quais são as visões que eles têm e contrastá-las com a visão bíblica correta do que realmente vem a ser batalha espiritual. Eu quero nessa manhã compartilhar com vocês essa lição falando sobre o crente versus Satanás, o espinho na carne e a cidade cativa. O crente versus Satanás. A lição nós vamos dividi-la em duas partes. Eu vou falar uma parte hoje pela manhã e a outra parte nós vamos falar no próximo domingo. Então, o crente versus Satanás. Vamos orar, depois nós vamos ler o texto e assim nós damos seguimento à lição dessa manhã. Bondoso Deus, eterno Pai, te agradecemos por essa oportunidade de podermos estudar e aprender da Tua Palavra. Pedimos ao Senhor compreensão, entendimento, graça, que o Senhor nos ajude na explicação, no ensino da Tua Palavra e que o Teu Espírito, meu Pai, possa tocar nos corações, abrir corações e mente para ouvirem e entenderem a Sua Palavra. Nos abençoe nessa manhã, nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, como eu disse, essa lição, o crente versus Satanás, eu vou dividi-la em duas partes, onde eu vou falar a primeira parte hoje e a segunda parte eu vou falar no próximo domingo. A primeira parte, o nosso texto, é o texto de Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 7, que fala bem assim: "E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastaste de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte." Esse é o primeiro texto que nós vamos trabalhar sobre o crente versus Satanás. Nós vamos ver duas experiências do apóstolo Paulo e aprender com ele sobre como que eu e você, nós podemos enfrentar o inimigo que vem nos afrontar. A pergunta que eu quero iniciar nessa aula fazendo é a seguinte: o que fazer? O que podemos fazer quando somos atacados diretamente por Satanás? Qual deve ser a reação do crente diante das tribulações que são enviadas para atrapalhar o seu trabalho, aquilo que você está fazendo na obra do Senhor? O que fazer quando Satanás ele atrapalha o desenvolvimento missionário e evangelístico da igreja? Essas são perguntas que podem surgir na cabeça de crentes sérios, de crentes comprometidos com o trabalho do Senhor. Por que está acontecendo isso? Por que não está dando certo? Por que essa obra parece que não vai para frente? E para todas essas perguntas, há respostas bíblicas que esclarecem, que orientam e que nos mostram como devem ser as nossas atitudes diante dessas situações, como nós podemos nos comportar diante dessas tribulações. O apóstolo Paulo ele enfrentou particularmente as investidas de Satanás inúmeras vezes. E 2 delas ele deixou registrado em suas cartas. Uma delas aqui na carta de Paulo aos Coríntios e a sua carta aos Tessalonicenses. Nós vamos ver a sua primeira ação, o que aconteceu nessa primeira vez, como que ele agiu, o que ele fez, como que ele obteve sucesso, vitória neste embate, nesse confronto, nessa situação com Satanás. E tirarmos algumas diretrizes, algumas lições para nós. Amém?
Então essa é a primeira parte que nós vamos trabalhar, aprendendo na fraqueza. Aprendendo na fraqueza. O texto de Paulo aos Coríntios é um texto muito claro. E o texto eu vou dividir ele em algumas partes. A primeira parte é a ação de Satanás, que está aí no versículo de número 7. Fala bem assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. A carta que Paulo escreve aos Coríntios não parece uma carta muito amigável. Por quê, pastor? Porque havia alguns pregadores naquela região que alegavam ser apóstolos e que procuravam minar a integridade e a autoridade do apóstolo Paulo. E é bem provável que alguns deles até afirmassem ter autoridade para realizar sinais, para realizar maravilhas. E é por esse motivo que nessa segunda carta, o apóstolo Paulo agora, ele defende o seu chamado, ele defende a autoridade do seu ministério com essa igreja de Corinto. Ele mostra a farsa que eram esses falsos pregadores, como que eles eram levianos e falsos, mentirosos. Quando nós olhamos para esse texto de Paulo aqui, nos versos de 1 a 6, ele fala aqui de uma visão dada por Deus sobre algumas coisas que não poderiam ser reveladas. Mas, diferentemente daqueles falsos mestres, falsos pregadores, que buscavam a atenção pelos sinais, pelas maravilhas que operavam, Paulo não se gloriava, não se vangloriava nas revelações que teve, mas na sua própria fraqueza. Aqui eu aprendo uma lição importante. O que caracteriza um verdadeiro servo de Deus não pode ser o orgulho, mas a humildade. O que caracteriza uma verdadeira serva do Senhor, um verdadeiro servo do Senhor, não pode ser o orgulho, e sim, a humildade. Paulo foi assim, para que Paulo não se gloriasse por ter tido essas revelações, ou essa revelação. Algo aconteceu que lhe trouxe humilhação, lhe trouxe vergonha, pesar. Esse algo que aconteceu com Paulo é o que ele chama de espinho na carne. Talvez você se pergunte, pastor, o que é esse espinho na carne? Há muitas especulações, sugestões quanto ao significado desse espinho na carne que Paulo fala aqui, porque não há nenhuma menção mais na Bíblia do que venha a ser esse espinho na carne. Ele simplesmente diz que houve um mensageiro de Satanás para o esbofetear. Ele simplesmente diz, conforme nós lemos aqui, que foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Talvez significasse uma doença física, talvez significasse alguma questão espiritual, ou até mesmo uma pessoa usada por Satanás. Esse espinho na carne aqui era algo que não causava pequenos incômodos, muito pelo contrário, era algo que trazia grandes dores, aflições, pesar, vexame, humilhação para o apóstolo Paulo. Ou seja, é algo que era extremamente doloroso para o apóstolo Paulo. Essa ação maligna tinha um único objetivo: trazer humilhação a Paulo, trazer humilhação, humilhar o apóstolo Paulo. Certamente esse mensageiro de Satanás, ele não agia sem o consentimento do Senhor. E o próprio texto aqui revela isso. O próprio texto diz que o próprio Deus que permitiu isso. Aí talvez você se pergunte, como uma pessoa um dia perguntou, pastor, Deus permite que um servo dele seja alvo de Satanás para ser tentado ou até mesmo humilhado? Sim, a resposta é sim. Foi assim com Jó, é assim comigo, é assim com você, foi assim com o apóstolo Paulo e será assim com muitos outros. Deus permite sim. Isso me lembra, recorrendo às nossas confissões históricas,
na Confissão de Westminster, capítulo de número 5, quando fala da providência, no ponto 5, capítulo 5, fala bem assim, ó: o muito sábio, justo e gracioso Deus muitas vezes deixa por algum tempo os seus filhos entregues a várias tentações e à corrupção do próprio coração, para castigá-los pelos seus pecados anteriores ou fazê-los conhecer o poder oculto da corrupção e do dolo do seu próprio coração, a fim de que sejam humilhados, para animá-los a dependerem mais íntima e constantemente do apoio dele e torná-los mais vigilantes contra as futuras ocasiões de pecar, bem como para vários outros fins justos e santos. Deus permite sim que essas coisas aconteçam para nos humilhar, para nos abater, para tirar de nós toda a soberba, para tirar do nosso coração toda a arrogância. Satanás só age com a permissão divina, nunca contrário a ela. Deus permite que Satanás envie o seu mensageiro para afligir Paulo, para ensiná-lo, para fazê-lo crescer, fortalecê-lo espiritualmente. Enganam-se aqueles que pensam que toda tribulação tem um propósito unicamente satânico. Não! Nada acontece sem que Deus tenha um propósito bom para os seus filhos, porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E nesse caso, o propósito é revelado 2 vezes no versículo 7, para que Paulo não fosse orgulhoso. Deus permite, e Deus permitiu na vida do apóstolo Paulo, para que ele não se tornasse orgulhoso diante das terríveis, maravilhas, revelações que ele obteve dos altos céus. Deus muitas vezes permite tribulações na minha e na tua vida para nos humilhar, para quebrar o nosso orgulho, para quebrar o nosso coração soberbo. Tem momentos, tem situações, há pessoas que se acham demais, que se acham boas demais, se acham melhores profissionais, se acham melhores crentes, se acham melhores naquilo que fazem. Eu sou bom, eu sou ótimo, eu sou melhor naquilo, eu sou melhor motorista, eu sou melhor professor, eu sou melhor naquilo que eu faço. E muitas vezes Deus permite situações humilhantes de tribulação para revelar o teu coração orgulhoso, quebrar essa soberba sua, para eu e você, nós aprendermos a depender somente de Deus. Por isso que Ele nos dá essas bênçãos, essa capacidade em vasos de barro, para mostrar para nós que nós somos frágeis, quebráveis. É por isso que Ele permite, para nos humilhar. Foi isso que Ele fez com Paulo. Então, a ação de Satanás foi para que Paulo não fosse orgulhoso. Deus permitiu. E Deus pode permitir isso na tua vida também. Então, cuidado, vigie, seja humilde. Mas aí, qual é a reação do crente diante disso? Como que o crente reage diante da ação de Satanás? Versículo 8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastaste de mim. Qual é a reação do crente diante da ação de Satanás? Paulo aqui mostra para mim, para você, para nós, que a nossa reação diante da afronta, diante das ações do diabo, a nossa reação é orar. É orar. Nós temos que orar. Nós temos que colocar a nossa situação diante de Deus. E note uma coisa que é interessante. Diferente do que muitos ensinam nesse movimento de batalha espiritual, note que Paulo não tenta expulsar. Paulo aqui não tenta amarrar. Ele não veio aqui, está amarrado o espinho na carne. Eu repreendo esse espinho na carne. Eu determino que esteja amarrado esse espinho na carne. Você não vê Paulo fazer nada disso. Repreender, nem amarrar, nem expulsar. Ele não faz, pelo contrário, ele simplesmente ora ao Senhor, simplesmente ora. E essa é a melhor opção e reação de um servo de Deus cheio de fé, diante das afrontas do diabo, é se colocar de joelho diante do Pai e pedir a Deus: Deus, tira isso de mim, afasta isso de mim. Isso demonstra confiança plena no Senhor.
Uma confiança não é em si mesmo, mas confiança em Deus. Ele rogou 3 vezes. 3 vezes ele pediu, porque ele pediu para quem tem poder, ele pediu para quem tem autoridade para repreender os espíritos malignos. Ele sabia que Deus estava no controle, ele sabia que somente Deus poderia reverter toda aquela situação e mudar tudo aquilo. Ele era um homem de oração, ele pediu a Deus. Assim como Cristo fez no Getsemane: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Jesus também orou dessa forma. O que eu tenho que entender com isso? Que a ação do crente é a oração. Nós temos que orar diante das afrontas de Satanás. O nosso dever é orar. E qual é a resposta de Deus? O diabo, ele age, ele é a ação dele. Eu oro. E qual é a resposta de Deus? Como é que Deus respondeu para o apóstolo Paulo? No versículo 9, a parte A do versículo, fala bem assim: então ele me disse, a minha graça te basta. Paulo, a minha graça te basta. Queridos irmãos, é muito difícil ouvir o não. É muito difícil. Mas foi exatamente o que Paulo ouviu como resposta da sua oração. Nem sempre Deus atende afirmativamente as orações que lhe fazemos. Além de Paulo, outro exemplo é Jesus no Getsemane, como eu já citei, que ele orou, ele pediu: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. O que aconteceu? Nada, porque Deus não passou. Ele morreu, ele sofreu, ele bebeu o cálice da dor e teve que morrer em nosso lugar, queridos irmãos. No entanto, aqui a resposta não foi um simples não. Não é simplesmente um não. Deus mostrou aqui também um propósito daquele sofrimento. O propósito era que Paulo aprendesse a ser forte. O propósito do sofrimento era que Paulo precisava se sentir fraco para se aperfeiçoar, ou seja, para aperfeiçoar o poder de Deus na vida dele. A Bíblia afirma diversas vezes que Deus, ele resiste aos soberbos, mas que dá graça aos humildes. Mais espiritual que enfrentar os demônios é você suportar com humildade, com perseverança, as aflições permitidas por Deus. Isso sim é ser espiritual. Deus permite, queridos, que eu e você enfrentemos sim situações, enfrentemos sim tribulações, enfrentemos sim oposições. Ele permite tudo isso, mas Ele faz isso para nos aperfeiçoar, para que eu e você reconheçamos que nós não conseguimos, que nós não temos força, que o poder que temos, que a capacidade que nós temos, que tudo que temos vem de Deus. Vem de Deus, essa capacidade para fazer, para resolver, para ir, isso vem de Deus, não vem de nós. Deus nos deu isso em vaso de barro para entendermos isso, que tudo vem dele, é para ele, a força é dele. Por isso que você tem que ser humilde. Nossa, você canta bem, glória a Deus por isso. Você prega bem, glória a Deus por isso. Nossa, você faz isso muito bem, glória a Deus por isso. Não é porque eu sou bom, não. Porque o meu coração é corrupto, meu coração é enganoso, meu coração é soberbo. Se ele começa a se levar por isso, ele vai se exaltar, vai achar que ele é o cara, que ele é bom, que é ele quem faz. Se não for ele, a igreja não vai para frente. Se não for ele, o ministério não vai para frente. Se não for ele, a sociedade não vai para frente. Tem gente que acha isso. Tem crente que acha assim, que se não for por ele, a sociedade a qual ele pertence não vai para frente. Se eu não estiver na frente, nada acontece. Se eu não estiver fazendo, nada acontece. Se eu não estiver aqui, não vai acontecer nada, meu irmão. Preste bem atenção. Você não é nada. Eu não sou nada. Nós não somos nada. Tudo que temos, tudo que somos é por Deus, é pela graça de Deus. Foi isso que ele mostrou para Paulo ao responder isso para Paulo. Paulo, a minha graça te basta. Só isso. A minha graça te basta. Deus não tirou o espinho da carne. Deus não tirou aquele mal. Mas Deus falou, a minha graça que te basta. É isso que você precisa. O que eu preciso diante dessas situações? É da graça de Deus. É da graça de Deus. Da graça de Deus. Por isso que nós temos que entender isso. E qual é a resposta do crente? Queridos irmãos, a resposta do crente diante disso
quando Paulo vai dizer na parte B do versículo de número 9. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Me gloriarei nas fraquezas. A resposta de Paulo está nessa parte final do versículo 9. Ele se alegra porque ele entende que sua fraqueza o torna mais humilde e dependente do Senhor. Ele se alegra porque ele depende de Deus, porque quanto mais humilde ele for, quanto mais humilde ele se tornar, mais de Cristo ele vai ter e mais Cristo será glorificado em sua vida. Enquanto muitos falsos mestres, muitos falsos obreiros, muitos crentes que gostam de holofotes, gostam de se mostrar, gostam de se aparecer, de satisfazer o seu próprio ego, Cristo chama o crente, os verdadeiros crentes, para uma vida de completa renúncia, humildade, para o movimento de batalha espiritual. Esse fortalecimento na fraqueza parece ser impossível, porque para eles a vitória só ocorre quando os problemas são eliminados, só que nem sempre é assim. A oração é um dos meios de Deus lembrar aos seus filhos que eles são totalmente dependentes dele e que a glória pertence a ele unicamente. Toda a glória a ele a glória, soli deo glória, glória somente para ele, para Deus. Que bênção esse ministério, glória a Deus. Que bênção a tua igreja, glória a Deus, glória a Deus. Por isso que a oração angustiada de Paulo se transformou em louvor e glória a Cristo. Glória a Cristo. Eu me gloriarei em Cristo, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Somente quando o crente entende que a graça é melhor que a vida, é que ele pode suportar com perseverança as provações. A graça de Deus é melhor do que a vida. Entenda isso, compreenda isso enquanto é tempo. E aí você vai desfrutar das maravilhas do que é ser e do que é viver o verdadeiro cristianismo e evangelho de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Vamos orar mais uma vez por essa palavra. Domingo que vem nós voltamos para continuarmos a segunda parte dessa lição. Ó Deus, obrigado por essa manhã, pela tua palavra. Venha ao nosso encontro, ó Pai. Que o Senhor possa ministrar essa palavra no nosso coração com clareza, com entendimento, nos dando instruções claras de como devemos nos portar diante dos ataques de Satanás. Nos abençoe nisso, nos dê um bom domingo, nos dê graça para compreendermos e entendermos que toda tribulação tem um propósito de nos aperfeiçoar e de nos moldar segundo o padrão da tua palavra. Nos abençoe assim, Pai. Nós oramos no poder do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, tenha um ótimo domingo. Até mais, se Deus assim quiser e nos permitir.